Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam todos e todas muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Francisco Souza e trago agora nesta videoaula mais um desafio de um dos grupos do Facebook do qual eu faço parte, galera. Temos essa expressão aqui, ó, raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 3 sobre raiz quadrada de 3. E aqui a gente tem as opções. Bom, galera, normalmente o primeiro passo que a galera dá é aplicar erradamente uma propriedade que nem existe aqui, ó. Por exemplo, raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 3, tem gente que diz que isso aqui é igual a raiz quadrada de 5, soma os radicandos. Mas, na verdade, a propriedade nesse caso é válida quando a gente tem um produto aqui. Inclusive, a gente vai precisar usar essa propriedade agora na nossa questão. Como o denominador da gente é um radical, então a primeira providência é a gente racionalizar esse denominador. E no primeiro passo da gente aqui é exatamente o que eu estou fazendo. Como o nosso denominador é raiz quadrada de 3, então para a gente racionalizar, basta multiplicar por ela mesma. E aí, para não alterar a nossa fração, a gente multiplica tanto em cima quanto embaixo, beleza? Bom, o que é que a gente vai fazer aqui agora? Distribuir esse raiz quadrada de 3 aqui com os dois termos da soma aqui, ó. Então vamos ficar com raiz de 2 vezes raiz de 3 mais raiz de 3 vezes raiz de 3. Olhando para aqui agora, a gente percebe que o raiz de 3 vezes raiz de 3 se repete tanto no numerador quanto no denominador, né? Agora sim, a gente pode aplicar a propriedade com essas duas raízes aqui no caso de produto, galera. E como é que funciona essa propriedade? Por exemplo, raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3, que aparece aqui, né? A gente pode transformar isso em um radical só, porque a propriedade diz que o produto dos radicais é igual ao radical do produto. Então a gente bota os dois fatores dentro de um radical só. 3 vezes 3 é igual a raiz quadrada de 9. Então, aplicando essa mesma propriedade aqui, ó, 2 vezes 3 é 6. Então a gente vai ficar aqui com raiz quadrada de 6 mais raiz quadrada de 9 sobre raiz quadrada de 9. Só que raiz quadrada de 9 é um valor redondo, galera. Raiz quadrada de 9 é 3, porque 3 vezes 3 é igual a 9. Então, substituindo por 3 aqui, nessas duas posições, a gente fica aqui com raiz quadrada de 6 mais 3 sobre 3. E aí, ao procurarmos a opção, a gente tem que ficar com a letra A, porque no numerador aqui a gente tem uma soma, né? E a ordem das parcelas não altera a soma. Então, raiz quadrada de 6 mais 3 é a mesma coisa que 3 mais raiz quadrada de 6, que é exatamente o que tem na letra A. Então, a letra A é a própria resposta do nosso desafio, 3 mais raiz quadrada de 6 sobre 3.